Fala galerinha, hoje a gente está aqui para ver a fórmula Cont-C e Cont6. A gente vai entender qual é a diferença entre as duas, qual a função das duas e qual a importância dela hoje no mercado, tá bom? Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, quem não for inscrito, deixar o like, compartilhar. Eu preciso da ajuda de vocês para continuar fazendo esse trabalho, beleza? Então vamos lá galera. O que é a função Cont-C? A função Cont-C, como o próprio nome já diz, ela vai contar algo a partir de uma condição. Então, por exemplo, eu coloquei algumas perguntas aqui e aqui do lado eu tenho uma tabela com o nome de pessoas, o time que a pessoa torce e o sexo dessa pessoa. Então aqui, ó, eu tenho a primeira pergunta: quantos homens? Então, ao invés de eu vir aqui e ver quantos M's aparecem, o que nessa base de dados aqui seria fácil por ser pequena, seria tranquilo de fazer sem a fórmula, mas quando a gente está no trabalho ou qualquer prova, a gente vai ter uma base de dados gigante. Então fica inviável contar linha por linha. Então essa é a função da fórmula Cont-C. Então a gente vai ver agora como que ela funciona aqui, beleza? Então, como toda fórmula, você puxa usando um operador do Excel. No nosso caso aqui, por padrão, todo mundo usou igual, né? Igual Cont-C, Cont.C, tá? Já aparece a 6 na sequência, mas vamos começar com a C. Então, apareceu ali, aperto Tab, ele já começa aqui, ó. Primeira coisa que ele pergunta é o intervalo. Então, o que é o intervalo aqui? O intervalo vai variar do que você quer contar. No nosso caso aqui, eu quero contar quantos homens tem nessa minha base de dados. Então, meu intervalo vai ser a coluna de sexo, que é onde indica quantos homens tem. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou marcar toda essa área. Beleza? Agora, ponto e vírgula, ele pergunta qual critério. O critério vai ser o que ele quer, o que você quer que ele conte. No nosso caso aqui, eu quero que ele conte toda vez que aparecer um M de masculino, beleza? Então vou botar aqui, ó, M entre aspas, tá bom? E fecha parênteses. Então ele vai lá e fala que tem 4 homens. Vamos ver? 1, 2, 3, 4. Certinho. Então nada mais é do que dar o intervalo para ele de onde está os valores que você quer que ele conte e falar para ele qual o valor que você quer que ele conte. A próxima pergunta aqui eu utilizo o mesmo caso, só que agora para mulheres. Então é a mesma coisa, igual Cont-C, vou falar o intervalo vai ser o mesmo. E agora ao invés de botar M, eu vou botar o F. E aqui eu já tenho o número 7. Tenho 3 aqui. Aqui tem mais 2. E aqui eu tenho mais 2. Então 2, 4, 3, 7. Beleza? E agora a pergunta é: quantos flamenguistas tem nessa base? Então meu intervalo aqui vai mudar. Já não vai ser mais a minha coluna C. Vai ser a minha coluna A, onde eu tenho a informação de time que a pessoa torce. Então eu vou vir aqui, ó, vou fazer o Cont-C e agora eu vou mudar o intervalo para minha coluna A. E agora no critério eu vou informar a sigla do Flamengo. No caso aqui tá Fla. Então ele fala que eu tenho 5 flamenguistas na minha base de dados. 1, 2, 3, 4, 5. E assim eu vou fazer para todos os outros. O Vasco é a mesma coisa. Vai ser o mesmo intervalo. E só vou mudar o critério. Escrevi algo a mais. Pronto. Botafogo, mesma coisa. Intervalo. Critério. E Fluminense, a mesma coisa. É uma fórmula bem tranquila de se fazer, mas é uma fórmula muito importante, bastante utilizada hoje em dia. Então aqui agora a gente vai ver a função Cont6. O que é o Cont6? Ele é o Cont-C, só que agora você vai dar mais de uma condição para ele. Como por exemplo aqui, eu quero que ele conte quantos vascaínos tem na base de dados, mais homens. Então ele vai ter que vir aqui e vai ver 2 critérios. Ele vai ver
se é vascaíno e se aqui está com M. Então como eu faço isso? Eu utilizo o cont6 com S no final. E aqui vocês podem observar que já mudou, não é só intervalo, agora é intervalo do critério 1. Por quê? Quando eu seleciono aqui, ó, vamos lá, eu quero os vascaínos homens. Então vou selecionar o intervalo do critério 1 aqui, que é vascaínos. Então aqui eu já tenho a minha fórmula para ver quantos vascaínos tem. Agora eu continuo, eu não paro por aqui. Eu falo o intervalo 2, que vai ser o sexo, para falar que eu quero masculino. Então aqui eu tenho 2 critérios e 2 intervalos. Então quando der match, né, quando casar a informação de que aqui for Vasco e aqui for M, ele vai utilizar essa linha para somar. Então vamos ver quantos existem aqui. Ele fala que não existe nenhum vascaíno homem nessa base de dados. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Vasco F e acabou. Realmente eu não tenho nenhum vascaíno homem nessa planilha. Entenderam? É bem tranquilo. Você vai estar, é como se você estivesse pegando a fórmula de cima e juntando uma na outra, fazendo duas em uma só. Tá? Então vamos continuar aqui. Ponto 6. Quero Fluminense, né, tricolores, homens. Vamos fazer a mesma coisa. O intervalo aqui do time. Vou falar o Flu. E o intervalo 2 vai ser o sexo. Eu vou falar homem. Ele fala que eu tenho um. Aqui eu tenho um aqui. E só. Não tem mais nenhum. Então agora para aqui para baixo é flamenguista mulheres. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa no intervalo aqui. Botar o Fla. No intervalo aqui vai ser o sexo. E no final, ao invés de botar o M, eu vou botar o F. E eu já vou ter a quantidade de flamenguistas mulheres que tem nessa base de dados. E por último, tenho botafoguenses mulheres. Fiz um intervalo. Tem o F. Tenho 3. Tem uma aqui, outra aqui e a outra aqui. Beleza, gente. Vocês conseguiram entender a diferença de um para o outro e qual é a função da função cont6, da fórmula cont6? É uma função muito importante que todos devem aprender. É bastante cobrada também, bastante utilizada e quebra muito galho também na hora de trabalhar com uma base de dados gigante, tá? Então essa era a aula de hoje, as dicas de hoje. Se tiver qualquer dúvida pode deixar nos comentários, pode procurar a gente no Instagram, a gente está postando dicas lá quase todo dia. Vale a pena você estar seguindo, vou deixar passar aqui. Então se inscreve no canal, gente, compartilha, me ajudem, comentem, curtam. E é isso, muito obrigado, valeu.